Oi, meu nome é Naitê, eu sou uma life coach e terapeuta. Um dos assuntos mais recorrentes quando os clientes estão buscando por life coaching ou por terapia é porque eles têm a intenção de melhorar a sua vida amorosa, né? Os seus relacionamentos amorosos. Então, hoje eu vou compartilhar 5 chaves para que você também possa construir relacionamentos fortes, bons e duradouros. Número 1, você merece estar em um relacionamento saudável e feliz. Uma coisa que eu vejo com frequência é que às vezes a pessoa não está se sentindo 100% e por isso ela tem a intenção de terminar o relacionamento, porque ela acha que ela não consegue se comprometer pelo fato de ela não conseguir dar o 100%. Mas uma coisa é fato, a gente nunca vai estar se sentindo 100%. É parte da nossa condição humana sempre estar em progresso, em progresso, né? Sempre ter melhorias para fazer. Então, uma coisa que ajuda muito para que você possa construir um relacionamento bem sucedido é entender que você não é perfeito e que a outra pessoa também não é. E para fazer funcionar, você precisa aceitar esse fato e aprender a entender, a compreender com toda a sua alma, com o seu corpo, com todo o seu interior, de que tá tudo bem ser do jeito que você é. Quando você começar a se aceitar mais, você vai perceber que o seu parceiro e as outras pessoas também vão aceitar você com mais facilidade. Número 2, nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Uma coisa muito importante e necessária é parar de esperar um príncipe encantado, uma princesa que vai chegar e vai fazer você feliz. Aquela pessoa, nossa, minha alma gêmea, aquela pessoa perfeita. Porque a felicidade que a gente está buscando só pode ser encontrada dentro da gente. E quando você coloca na outra pessoa a responsabilidade de fazer você feliz, os dois vão acabar frustrados e desapontados, porque você está esperando uma coisa que o outro não pode te dar. E mesmo que você não pronuncie isso diretamente em voz alta, a pessoa vai sentir que você está esperando, vai sentir que você tem aquela expectativa tão alta. Só que ele não pode lhe dar a sua felicidade, né? Então, é bem importante ter essa clareza, ter esse entendimento, essa compreensão de que a nossa felicidade vem de dentro da gente e aí buscar se conhecer, buscar entender o que a gente precisa e nutrir, né? Nutrir esse auto-amor para que você possa se sentir completo e aí você, claro, vai poder buscar um parceiro que vai agregar valor à sua vida e você também vai poder agregar valor à vida do seu parceiro ou da sua parceira, mas sem essa necessidade de tapar um buraco com a outra pessoa, porque você é completo e quando você descobre toda essa grandeza que tem dentro de você, você vai conseguir aos poucos diminuir aquele vazio que você sente e você, à medida que você for se preenchendo de si mesmo, você vai sentir menos necessidade de encontrar uma pessoa que lhe faça feliz. Número 3, respeite o seu parceiro ou parceira, tratando ele ou ela com igualdade. Eu vou explicar esse ponto, essa chave, com um exemplo. Vamos supor que o Alessandro, ele não está se sentindo tão bem, ele não tem alguns desafios acontecendo na vida dele, e daí ele não está conseguindo focar muito no relacionamento. Ao invés de ele ir lá e conversar com a namorada dele, vamos chamar ela de Mariana, ele simplesmente vai lá e fala: eu vou terminar com ela, porque a Mariana é muito legal, ela é tão dedicada ao nosso relacionamento, eu simplesmente acho que ela merece alguém melhor, vou terminar. E aí faz isso. Quando ele tá fazendo esse tipo de atitude, mesmo que ele não fale isso de forma direta, ele sente que ele é superior a Mariana. Por quê? Porque ele acha que ele pode tomar essa decisão por ela, que ele sabe o que é melhor para ela. Então, isso acontece muito nos relacionamentos, que de maneira direta ou indireta, um dos dois acaba se sentindo superior e o outro acaba se sentindo inferior. Então, nesse exemplo que eu falei, o que seria mais legal? Se o Alessandro não está se sentindo tão bem, se ele não está se sentindo tão bem, mas ele ainda tem vontade de continuar o relacionamento, é mais legal ele chamar a Mariana para conversar e ser honesto e falar: olha, eu tô passando por isso, isso e isso nesse momento, então isso é o que eu consigo oferecer para o relacionamento agora. Isso funciona para você ou não? E aí ele dá espaço e liberdade para que a Mariana possa decidir
se para ela tá tudo bem ou se não, porque pode ser que ela esteja numa fase tão bem com a vida dela, tão completa, que ela saiba que, ok, nesse momento eu tô bem, e talvez ela seja madura o suficiente para saber que, nesse momento, ok, você tá passando por uma fase mais desafiadora, mas amanhã pode ser eu. Então ela continue com a pessoa. Mas pode ser de fato que ela também esteja passando por uma fase bastante desafiadora, e nesse momento, ou ela precisa de um parceiro que possa realmente dar muito suporte para ela, ou então ela ficaria melhor sozinha. Mas aí o que, que acontece? O Alessandro ele vai dar espaço para que ela possa decidir, e a gente trata o nosso parceiro, a nossa parceira com igualdade, quando a gente confia que essa pessoa é capaz de tomar suas próprias decisões. Chave número 4. Nós melhoramos como parceiros quando estamos em um relacionamento. Por que eu trago essa chave? Porque às vezes acontece de as pessoas estarem no relacionamento e elas não estão se sentindo tão bem. E aí, é claro, o relacionamento também está apresentando desafios, e daí a pessoa acha que é melhor ela terminar porque nada está funcionando. E, de fato, dependendo da situação, isso às vezes até pode ajudar, porque, de fato, quando a pessoa se afasta um pouco do relacionamento, ela se afasta um pouco das emoções dela, consegue enxergar a situação que estava acontecendo sobre um outro ângulo e consegue enxergar com mais clareza o que estava sendo satisfatório, o que não estava sendo tão bom, o que pode ser feito de forma diferente, para onde essa pessoa quer ir. Mas em algum momento, cedo ou tarde, essa pessoa vai precisar voltar para um relacionamento para praticar as coisas que ela aprendeu. É como andar de bicicleta, é como andar de carro. Você pode aprender a teoria de como funciona, mas você realmente vai se tornar apto, vai realmente dominar aquela habilidade quando você praticar e praticar ela. Então, é muito importante que quando o relacionamento não dá certo, mas se você tem aquela vontade de dar certo em um relacionamento, de construir algo duradouro, de construir algo bom, que você invista algum tempo em reflexão para entender quais são os pontos que você poderia ter feito de forma diferente, quais são os pontos que você gostaria de melhorar. E aí, quando você estiver no relacionamento de novo, você praticar muito a presença, praticar muito de forma lúcida, para estar muito presente quando os desafios acontecerem, porque quando os desafios acontecem no relacionamento, você tem suas emoções, você tem seus pensamentos, você tem a situação em si que está acontecendo, que às vezes pode exercer uma certa pressão de tempo, tem aquilo que você enxerga a situação de um jeito, outra pessoa enxerga de outro, tem as suas reações físicas, então tudo isso junto, né, ao mesmo tempo. E aí, se você tiver muito lúcido, você pode conseguir agir de forma que seja satisfatória, que aquela sua melhor versão, aquela sua versão do parceiro ou parceira que você gostaria de ser, vai saber exercer. Chave número 5. Escolha alguém que esteja indo na mesma direção que você e que compartilhe dos mesmos valores essenciais. Por exemplo, eu vou explicar a parte da direção com um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Vamos dizer que a Beatriz, ela tem muita vontade de ser mãe e de construir uma família. E vamos supor que ela está em um relacionamento com o Mark. O Mark é uma pessoa muito legal, também tem vontade de estar em um relacionamento legal, porém ele não tem essa vontade de ter filhos. Ele prefere seguir o caminho dele, estando num relacionamento, mas sem filhos. Então, por mais que eles vão lá e se relacionem e se deem super bem, em algum momento um dos dois vai ter que desistir daquilo que eles realmente querem, caso eles queiram permanecer juntos. Porque se ambos estão decididos que um realmente quer ter filho e o outro realmente não quer, em algum momento um deles vai ter que ceder ou eles vão terminar, entendeu? E se acontecer de eles quererem permanecer juntos, mas com um tendo que desistir daquilo que realmente é o chamado deles, que eles têm aquela vontade de realizar nessa vida, isso geralmente não acaba bem. Porque quando você abandona aquilo que é o seu sonho, aquilo que é bem importante dentro de você abandona tudo, né? Você abandona tudo. Então,
é muito importante ter clareza da direção que você quer e investir tempo conversando com a outra pessoa de forma aberta, de forma honesta, de forma realmente construtiva, para entender se esse relacionamento tem potencial e se merece o investimento de ambas as partes ou não. Porque senão é melhor descobrir cedo, né? E aí você não tem todo o investimento emocional, de tempo, do que ficar investindo numa coisa que depois, cedo ou tarde, vai acabar. E sobre a parte dos valores, tem uma frase que eu acho que é de Harvey Eker, que ele fala assim: como você faz uma coisa, como você faz todas as coisas. Então, para um relacionamento dar certo a longo prazo, vamos falar no casamento, é quando você compartilha com a outra pessoa um montão de momentos pequenos do dia a dia, né? É realmente compartilhar o cotidiano, compartilhar um monte de coisinhas que acontecem. E quando você compartilha, escolhe compartilhar a sua vida com uma pessoa que tem valores semelhantes aos seus, você acaba criando muita admiração por essa pessoa. Quando você observa essa pessoa no dia a dia fazendo as pequenas coisas, como vocês compartilham os mesmos valores, vai crescendo aquela admiração mútua. E outra coisa importante em relação a isso é que um casamento, um relacionamento a longo prazo para dar certo, também consiste em tomar muitas decisões juntos, decisões pequenas e às vezes decisões grandes. E quando você tem alguém do seu lado que tem valores parecidos, é muito mais fácil encontrar um meio termo, encontrar alguma forma de fazer com que aquelas decisões, que o caminho que vocês vão escolher seja bom para ambos os lados. Isso também ajuda muito a longo prazo. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido claro para vocês. E se vocês quiserem aprender mais através dos nossos workshops ou de sessões de coaching e terapia, entre em contato conosco. Freedom Life Coach and Counseling. Tchau, tchau.